Graça e paz. Vamos conversar um pouquinho mais sobre Deus, sobre a Bíblia. Esses dias eu li em algum lugar que às vezes Deus planeja ou cria um mal para ensinar uma lição ao seu povo, para ensinar uma lição aos seus servos, aos seus filhos. E quem me conhece sabe que eu sou contrário a esse pensamento. Eu não acredito nisso. Eu não acredito num Deus que cria o mal para ensinar alguma coisa a alguém. Eu acredito no contrário, que Deus se utiliza do mal que existe, do mal que acontece, para fazer um bem. Nisso eu acredito. Existe uma passagem no livro A Cabana que é bem interessante. Aliás, quem ainda não leu, leia, eu recomendo. O trecho desse livro sobre esse tema diz o seguinte: é Deus conversando com o personagem da história. Eu crio um bem incrível a partir de tragédias indescritíveis. Mas isso não significa que as orquestre. Nunca pense que o fato de eu usar algo para um bem maior significa que eu o provoquei ou que preciso dele para realizar meus propósitos. Essa crença só vai levá-lo a ideias falsas a meu respeito. A graça não depende da existência do sofrimento, mas onde há sofrimento, você encontrará a graça de inúmeras maneiras. Esse trecho só vem corroborar aquilo que eu acredito e aquilo que eu disse para vocês. Deus não faz mal para ninguém. O Deus que eu conheço não é um Deus que causa o mal. É um Deus que faz o bem, que causa o bem. Ele se utiliza de algo ruim para fazer o bem. Mas não quer dizer que esse algo ruim foi ele quem criou. Eu trouxe esse tema para iniciar a nossa conversa para dizer que nós estamos, nos tempos atuais, passando por um momento bem difícil, complicado, e nós, de alguma forma, estamos com o tempo limitando as nossas saídas. E então nós podemos aproveitar esse momento de caos para estudar a Bíblia, para ler um pouco mais a Bíblia, para refletir um pouco sobre algumas questões dentro da Bíblia. E eu quero falar com vocês hoje, refletir com vocês, algo que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos. Eu não estou dizendo que o que nós estamos passando, a crise que nós estamos enfrentando, por exemplo, em relação ao coronavírus, seja um prenúncio do fim. Não estou dizendo que essa crise faz parte do fim, que é um sinal de que o fim está chegando. Não estou dizendo isso. Mas eu aproveito o momento de crise, de caos, para nós falarmos sobre esse tema que a Bíblia diz. Eu falei num vídeo anterior que nós precisamos usar a nossa fé racional, uma fé inteligente, e estudar a Bíblia, fazer relação entre o que acontece à nossa volta e a Bíblia, é usar uma fé inteligente. Jesus, nos últimos momentos de seu ministério, Jesus está chegando ao fim do seu ministério, ele tem um encontro com seus discípulos. Os últimos momentos de Jesus é com os discípulos. Ele precisa instruir os discípulos, precisa orientar os discípulos, encorajar os discípulos sobre algumas questões. E Jesus então aproveita um momento para falar sobre os discípulos de temas futuros, de coisas que aconteceriam no futuro. E no capítulo 24 de Mateus, nós vamos encontrar Jesus falando com os discípulos a partir do capítulo 24 sobre o princípio das dores. E aí, para começar, os discípulos estão saindo do templo e mostram a Jesus a estrutura do templo. E Jesus então começa a falar com eles sobre o princípio do fim. E Jesus começa dizendo que não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derribada. E aí Jesus diz o seguinte no versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mais uma vez, eu não estou querendo criar pânico com a passagem bíblica.
Nós somos cristãos, nós conhecemos a Bíblia e a nossa vida gira em torno daquilo que nós conhecemos acerca da nossa fé, acerca da Bíblia, acerca da palavra de Deus. E a Bíblia diz que vai chegar um tempo em que as nações vão se colocar umas contra as outras, em que haverá fome, haverá pestes, haverá pragas e terremotos em muitos lugares. Nós já ouvimos em alguns momentos, em algumas situações, já ouvimos falar de terremotos, já ouvimos falar de guerras entre as nações, já ouvimos falar de fome, temos ouvido, temos visto falar de fome, de pestes, de pragas que têm acometido a humanidade. E Jesus continua: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Isso aqui é algo interessante, por quê? Quando nós somos participantes da mesma fé, nós comungamos da mesma fé, nós pensamos a mesma fé, o lógico seria que nos momentos de crise nós nos aliássemos, nós nos uníssemos, nós tivéssemos o mesmo pensamento e nos defendêssemos. Só que o que acontece às vezes é que o povo de Deus, em momentos de crise, eles começam a se aborrecer, eles começam a se ofenderem. E Jesus alertou quanto a isso. Jesus disse: e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. E nós precisamos ficar atentos a isso, que a Bíblia, ela nos alerta sobre as coisas pelas quais nós iremos passar, sobre as coisas pelas quais a humanidade passará. Enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, nós precisamos saber que algumas coisas têm que acontecer. Elas precisam acontecer e vão acontecer, mas elas não precisam acontecer em nós, não precisa acontecer em mim. Continuando, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça, e quem estiver no campo não volte atrás. E Jesus, nesse momento, está falando que Jerusalém será tomada, e ele diz o seguinte: onde vocês estiverem, fiquem lá. Se vocês estiverem no telhado, não desçam. Se vocês se vocês estiverem na Judéia, fujam para os montes, se escondam. Chega um momento que nós precisamos fugir. Chega um momento que a Bíblia nos orienta que nós precisamos nos esconder, nos proteger. Jesus não diz para os discípulos aqui, ó, quando chegar esse momento, vocês vão para o centro, vão para o lugar onde está acontecendo a guerra, vão para o lugar onde a praga está destruindo. Não, fujam de lá, vão para os montes. Se vocês estiverem em algum lugar guardados, protegidos, não saiam de lá, não desçam de lá. E ele acrescenta mais, porque poderia ter um motivo para que essas pessoas saíssem dos seus lugares. Ele diz o seguinte: olha, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. E aí Jesus traz aos discípulos uma visão do Cristo. Ele diz o seguinte: se alguém disser que o Cristo está em algum lugar, não acreditem neles. Ou seja, Jesus está dizendo, por mais que usem de motivos para confundir a vossa fé, por mais que usem de motivos para confundir o vosso entendimento, não acrediteis nisso. Se resguardem, se protejam, fujam, estejam protegidos. É isso que Jesus diz. Para encerrar, no versículo 25, Jesus diz: eis que eu vulo tenho predito. Jesus encerra dizendo: olha, eu estou dizendo a vocês, eu estou alertando a vocês, eu estou informando a vocês sobre o que vai acontecer. Estou dizendo a vocês que vocês enfrentarão guerras, que vocês enfrentarão pestes, que vocês enfrentarão mortes. Em outros versículos nós vamos ver Jesus dizendo que os discípulos seriam entregues à morte, seriam perseguidos e iriam morrer. Alguns iriam morrer. Mas Jesus diz: não enfrentem, fujam, se resguardem, se protejam. Enquanto cristãos, nós precisamos saber o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que
há de chegar um tempo, e esse tempo será um tempo de guerra, e esse tempo será um tempo onde pragas irão destruir a terra, onde pragas irão matar pessoas, onde nações irão guerrear entre si. Mas a Bíblia diz o seguinte, que quando isso acontecer, ainda não é o fim, apenas o princípio do fim. A igreja, nós ainda estaremos aqui. Nós ainda pegaremos o princípio do fim. Nesse mesmo texto, Jesus diz, mas ai das grávidas e das que amamentam, das que criam. Jesus, quando fala sobre isso, ele está dizendo exatamente sobre a gravidade daquilo que vai chegar, da gravidade daquilo que nós vamos enfrentar. Em um outro versículo, Jesus diz, que os dias serão abreviados, porque se os dias não forem abreviados, ninguém vai suportar, ninguém vai aguentar. Então, nós, enquanto cristãos, precisamos saber tudo o que acontece, a Bíblia nos alerta. Tudo que vai acontecer, a Bíblia nos alerta antes. Nós temos todas as informações necessárias sobre as coisas que irão acontecer. Mais uma vez, eu afirmo, não estou dizendo que a crise que nós estamos enfrentando hoje faça parte, é um sinal do princípio do fim. Mas eu estou dizendo que o princípio do fim vai chegar, que nós enfrentaremos dores, que nós enfrentaremos guerras, que nós enfrentaremos pragas. Isso a Bíblia nos alerta e vai acontecer porque a palavra de Deus diz que todas as coisas vão passar, mas a palavra do Senhor, ela não vai passar. E ele se apraz em fazer cumprir aquilo que ele diz. Que nos momentos difíceis, que nos momentos de guerra, de crise, Deus esteja conosco, nos dando livramento, nos dando discernimento, nos protegendo, guardando a nossa vida e guardando principalmente a nossa fé. Que Deus nos abençoe.